Você sabe qual é o verdadeiro berço do belting? Então hoje eu vou te contar. Mais um episódio da série Leitura Comentada do livro Belting Contemporâneo do maestro Marcone Araújo. Hoje eu vou falar do capítulo 5, que se chama O Verdadeiro Berço do Belting, onde o maestro nos apresenta uma teoria muito interessante que compara o teatro musical com a ópera barroca. Então fica comigo porque é bem legal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Eu estou fazendo a série Leitura Comentada, capítulo por capítulo, do livro Belting Contemporâneo, é nosso primeiro livro escolhido aqui sobre voz. Eu falo muito de Belting, então eu tinha que começar com esse livro. É o livro do maestro Marcone Araújo. Eu fiz sorteio desse livro aqui, comemorando 100k. Do canal, né? Os primeiros 100 mil inscritos do canal. E eu tô sempre citando esse livro aqui porque ele foi um divisor de águas na minha vida, o método Belting contemporâneo. É um método que está ajudando muita gente a cantar essa técnica do Belting. E não só o Belting, mas assim, entender sobre voz, porque o maestro Marcone Araújo ele tem um trabalho extremamente embasado em fisiologia e ciências vocais, né? Então, tem muitas aplicações, né? O Belting contemporâneo não é uma técnica que serve somente para teatro musical e música pop. Serve para um monte de estilos. Eu mesmo, como professor, eu tenho alunos de diversos estilos. E aí, o maestro Marcone Araújo, ele é um cantor lírico. Apesar de que ele manda muito bem cantando pop também, tá, gente? Mas ele não tem carreira como cantor de Belting. Ele é um cantor lírico. Porém, entretanto, todavia, quando ele estava estudando o canto lírico, porque ele é um contratenor lírico, né? Ele é especializado em ópera barroca séria, né? Ópera rendeliana. Então, ele percebeu que tinha semelhanças entre esses dois estilos e ele fala disso no livro e eu vou comentar alguns pontos aqui para vocês, tá bom? Antes de mais nada, já clique em gostei, comenta e compartilhe, me ajuda a espalhar a mensagem e se inscreva nesse canal, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Okay. Bom, o maestro começa esse capítulo comparando o teatro musical com a ópera barroca, falando que tem algumas semelhanças. Os grandes cantores, as grandes estrelas desse estilo eram os castrati, e ele acha que os castrati usavam um tipo de belting pela descrição que existe nos tratados de como era a voz desses cantores, e ele vai descrever detalhadamente, ele cita vários desses tratados, porque, como eu falei, o trabalho do maestro é muito bem embasado, né? E então ele pesquisou a fundo tratados em italiano, os grandes tratadistas de canto, né? Desde o bel canto italiano, século XVII para cá. E aí eles descreviam em várias passagens como que era a voz, as características da voz, que tipo de repertório que cantava, como é que era a vida desses cantores. E o maestro foi lá, colheu essas informações para poder enriquecer a sua pesquisa e seu trabalho de cantor e acabou fazendo essas descobertas, vamos dizer assim, e fazendo essas ligações entre o teatro musical atual e a ópera barroca. O castrati, ele era o mega star, ele era o Michael Jackson da ópera barroca. Então, os castratis eram, assim, grandes estrelas mesmo. As pessoas queriam ver, eram os pop stars, eram os ricos, né? Eram as Madonas, as Beyoncés, os Michael Jackson daquela época. Então, a ópera barroca era um tipo de espetáculo que era de entretenimento e que unia todas as artes ali, a música, o teatro, a dança, num grande espetáculo de entretenimento e que era o que as pessoas tinham. Então era tipo a Broadway, né? Era tipo um grande musical que atraía multidões, assim. E as grandes estrelas eram os castrati. O processo de castração, ele era extremamente cruel, era uma mutilação, né? O maestro descreve, segundo alguns tratados no livro, como que era mais ou menos esse processo, né? Os meninos eram dopados e, enfim. Mas, embora fosse uma mutilação, os pais queriam que os filhos se tornassem castrados, né? Muitos pais queriam isso, porque você vai ter um filho Michael Jackson, né? É como os pais de hoje em dia desejam que o filho seja uma grande estrela do The Voice. E o recurso naquela época, um dos recursos era esse, que a criança passasse por os meninos passassem por essa mutilação, porque isso ia gerar uma série de modificações no corpo dele.
Então os meninos eles passavam por esse processo de castração ali na pré-adolescência. Isso fazia com que o corpo dele não se desenvolvesse da maneira normal, como de um homem normal, e ele acabava desenvolvendo algumas habilidades. Junto com essas habilidades, eles iam também para estudar. Eles ficavam estudando muito, muitas horas por dia, durante muitos anos, para ter controle, um controle respiratório incrível e também um entendimento musical, né, e um controle do próprio corpo. E aí, o maestro descreve bem detalhadamente como é que era o efeito da castração no corpo. Mas basicamente eu posso resumir para vocês que a caixa torácica crescia muito porque o hormônio de crescimento ficava desregulado. Então eles ficavam bem altos e com a caixa torácica, um pulmão muito grande, porém uma laringe de pré-adolescente, uma laringe de criança ainda. Então as pregas vocais ficavam do mesmo tamanho. O pulmão crescia, mas as pregas vocais não. E aí a prega vocal de um pré-adolescente, um adolescente, é menor do que a de um homem, mas é maior do que a de uma mulher. Então alguns teóricos falam que a voz de um castrate seria como se fosse a voz de uma criança misturada com uma voz de uma mulher. Então gerava uma coisa única, né? Com um grande fôlego, então eles conseguiam cantar frases imensas, eles treinavam bastante para ter controle desse sopro, porque imagina, era um grande pulmão soprando em cima de uma laringe pequena. Então eles tinham que controlar essa saída de ar, essa respiração. E o maestro faz essa analogia, né, de que os castrati eles teriam um floating treinado ao extremo. O floating é uma técnica que ele ensina, inclusive neste livro, que está num outro capítulo que eu já falei. Então, dá uma olhadinha na playlist para você conhecer um pouquinho mais e adquira seu livro também. Faça aula com o professor de belting contemporâneo. O livro ele vai servir muito aí para te ajudar, né, como um suporte a mais para suas aulas, para te ajudar a desenvolver mais rápido, e uma coisa complementa a outra. Eu sempre recomendo que todo mundo faça a aula, compre o livro, conheça o maestro, conheça um professor de belting contemporâneo, quem sabe fazer meu curso online também, que é onde eu falo de belting. Mas enfim, com o livro você já vai ter todas essas informações, tem exercício no livro também, esse exercício pro floating tem no livro, sim, na página 37, inclusive. Eu sei de cor porque, enfim, tem que decorar. Eu estudei o livro para fazer prova, para me capacitar e etc, né? Mas continuando aqui. As habilidades do castrato, elas vinham dessa condição fisiológica, mais o estudo. E isso gerava um controle absurdo sobre um corpo diferenciado, né? Alguns teóricos, ao descrever a voz dos castrati, eles falavam que os castrati iam de voz de peito até o dó acima do dó central, ou seja, na nossa nomenclatura, o dó 4, na nomenclatura americana, o dó 5. Então, os castrati cantariam de peito até lá em cima e fariam uma conexão com a voz de cabeça sem deixar ela aparente. E aí, pensando fisiologicamente isso, se a laringe era uma laringe de criança, de pré-adolescente, então a massa ali não era tão grande, né, de musculatura trabalhando ali. É diferente de um homem adulto. E ele ainda conseguia fazer essa conexão sem cleque. Pensando fisiologicamente, o maestro deduziu e entendeu que talvez os castrati faziam um tipo de belting. Porque uma soprano, ela não faz isso. Ela não sobe tanto com o registro de peito, com predominância de TA, que é como a fisiologia hoje em dia explica o que é a voz de peito. Por isso que a gente fala que belting não é voz de peito, né? Porque na voz de peito tem um músculo que está predominante, no belting esse músculo não está tão predominante assim. E se ele está subindo até essas notas e ainda fazendo conexão com a voz de cabeça, ou seja, esse músculo não pode estar predominante, porque a voz de peito não chega lá e não conecta bem. Então, fisiologicamente, depois, né, da gente ter a ciência, vídeo, exames de prega vocal, estudiosos dissecando cadáveres, entendendo ali como que funciona o músculo, como a doutora Silvia Pinho, por exemplo, tem um trabalho pioneiro de musculatura intrínseca da laringe. Então o maestro entendeu que talvez se assemelha muito mais ao belting do que a um cantor lírico, porque as sopranos elas fazem a mistura da voz de cabeça já no médio grave. Então, quem que sobe com um pouco mais de predominância de TA, mas no registro médio, né? Vamos dizer assim. Essas coisas todas tá explicado no livro com mais detalhes, né? E também você pode fazendo aula, você vai entender isso na prática. Mas a teoria é essa, ela é
explica o que eles estariam fazendo. A gente não tem registro exatamente de Castrati cantando, né? O último Castrati vivo, o registro de gravação dele era de 1904, 1902, para início do século passado. E não era muito bom o registro, porque não tinha o material que existe hoje de gravação e também ele já estava velhinho, ele não cantava tão bem assim, né? Então a gente tem os registros por escrito, só que aí nosso cérebro, né, pode deduzir as coisas. Então, o que um belter faz hoje em dia se assemelha muito ao que os tratadistas descreviam que os castrati faziam. Além disso, também a sonoridade de um castrati era descrita como aberta, brilhante, nesse tipo de castrati que cantava em ópera. Então era um som bem metálico, bem aberto. E aí, a gente entendendo a fisiologia da projeção vocal, como utilizar os ressonadores, a gente sabe que a cavidade orofaríngea, né, tanto o fundo da boca quanto a cavidade oral à frente, seriam responsáveis por essa sonoridade aí. Então, que é o que o belter utiliza também. E aí o maestro sugere para que o belter pense como um castrati. Claro, a gente não vai ter essa fisiologia do caixa torácica grande contra uma laringe pequena, mas você pode pensar em controlar a saída do ar, dosar ali o fechamento das suas pregas vocais, entender ali como sair da voz de peito e entrar no registro médio para trabalhar mais como um belter e usar as cavidades aqui em cima como os castrati faziam para ter uma sonoridade aberta e brilhante, que é o que o belter faz diferente do cantor lírico, que vai cobrir muito mais a voz. Além disso, tratadistas descrevem também que os castrati não usariam vibrato o tempo inteiro. Eles utilizavam o straight tone com vibrato depois. Então, ou seja, o straight tone é uma nota lisa, que é exatamente o que o belter costuma fazer na Broadway, né? A não ser que seja um cantor de legit que vai usar mais o vibrato por mais tempo, mas na maioria das peças de teatro musical, a gente vê muito essa fórmula, né, de straight tone com vibrato no final de notas longas. Então, mais uma característica aí de semelhança que o maestro percebeu que tinha na descrição de como os castrati cantavam e como os belters fazem hoje em dia. Então, o maestro utilizou essas informações todas no desenvolvimento da própria voz dele, porque ele é um contratenor lírico e ele percebeu essas semelhanças entre o cantor de musical, o belter e a ópera barroca. Então, assim, ele não quer empurrar isso pra ninguém, ele finaliza o capítulo falando isso, olha, ele não quer obrigar ninguém a aceitar a teoria dele, mas ele quer contribuir dessa forma, porque ele percebe que o belt não é uma coisa nova, que alguém inventou agora, ou que ele inventou, ele tem essa humildade, né? Apesar de que, assim, ele é fato, ele catalogou, ele colocou em esquemas, ele facilitou, ele acessibilizou a linguagem, mas ele percebe essa sonoridade de belting em vários outros momentos históricos e culturas diferentes e tal. E isso é muito legal, porque é o ser humano descobrindo o próprio corpo. Às vezes acontece isso, né, em relação a outras teorias também, né? Você vai ler um livro de filosofia oriental de 2000 anos e você vê um livro de coaching da semana passada e tá falando coisas parecidas, e às vezes não é porque a pessoa leu lá, é porque ela entendeu na prática. Eu mesmo, como cantor, muitas coisas eu tive que aprender ali, ó, na prática, dando porrada, e aí eu queria solucionar, então eu ia tentando na tentativa e erro, e às vezes a técnica, o que ela faz? Ela cataloga e ela te ajuda a fazer isso muito mais rápido, e eu acho que esse é um dos grandes méritos do livro Belting Contemporâneo, por isso que eu decidi começar a fazer a leitura comentada por ele, porque o maestro é um estudioso, uma pessoa que tem mais de 30 anos de carreira trabalhando com voz, como cantor, como maestro, como, né, regente de coral e professor de canto, e ele trouxe essas coisas e compilou num livro que é fininho, mas que é denso, tem muito conhecimento aqui, e essa curiosidade aqui de associar o belting com a voz dos castrati e o teatro musical com a ópera barroca, ok? Então é isso, vai ter mais leitura comentada ainda, porque tem até o capítulo 8, né? Só que os outros capítulos agora eles costumam ser um pouco menores. O capítulo 6,
vou falar de interpretação. No capítulo 7, a gente vai falar de saúde vocal e depois tem as considerações finais. Então, vai ter mais episódios ainda. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem, porque sim, a revolução vocal acontece. Ela já está acontecendo. São mais de 100 mil inscritos no canal, mas eu quero você aqui também. Um beijo, até a próxima. Tchau!